nessa noite, Pai, para glorificar o Teu nome. Usa Teu servo, Pai, com autoridade, com sabedoria, meu Deus, com ousadia do Teu Espírito, Pai. Por isso, meu Deus, já louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, feliz por nós estarmos na casa do Senhor. Enquanto você abre sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, quero agradecer a liderança dos adolescentes nossa irmã Sandy, a confiança do nosso pastor, presidente, nosso pastor Luciano. Agradecer ao pastor, agradeço a todos os obreiros da casa do Senhor. Estou um pouco enfermo, irmãos, desde quinta-feira. Uma dor terrível no estômago que não passa. Aí tem hora que eu estou bem, então eu começo a ficar parado. Mas a graça do Senhor tem me sustentado, né? Ele vai continuar nos sustentando nesta noite. Você já encontrou o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10? Todos encontraram, irmãos? Vamos fazer como o pastor, a gente vai voltar tudo de novo, até as 9 orando, né, pastor? Glória a Deus. Nos diz assim, irmão, no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A igreja pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Irmão, nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida, bastante ministrada, e eu meditando essa palavra, o Senhor me trouxe à mente algumas formas de nós vencermos as dificuldades, as lutas, as perseguições. E o Senhor me deu um tema também para esta mensagem: a fidelidade inabalável em tempos de provação. Nós vamos ver que o livro de Daniel, ele em si, do capítulo 1 até o capítulo 6, a Bíblia nos relata dos amigos também de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós sabemos que esses jovens, juntamente com Daniel, foram trazidos de Judá para a Babilônia, e nós sabemos e conhecemos bem a história deles três. Os amigos de Daniel foram lançados à cova dos leões, mas a Bíblia, a cova dos leões não, a fornalha de fogo, perdão, irmãos, e nós sabemos que nada aconteceu, porque eles temiam ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Eles não se encurvaram perante as iguarias do rei, eles não se contaminaram, eles não se dobraram, porque eles se alimentavam de oração, eles se alimentavam da palavra, eles não tinham medo de nada que o rei colocava, porque ele sabia que através da oração Deus lhe daria livramento em tempos difíceis, em tempos de provações. A Bíblia nos diz que também agora nós vamos ver no capítulo 6, Daniel, nós vamos entender, irmãos, que esse tempo que Daniel está vivendo, vamos ver que é um tempo, no capítulo 6, apresenta um homem íntegro, vivendo em um ambiente hostil, em um ambiente diferente, o qual Daniel vivia, da onde Daniel foi tirado, da onde Daniel foi trazido. É um lugar totalmente diferente da onde Daniel morava. É onde Daniel podia adorar, da onde Daniel podia conversar com Deus, onde Daniel podia fazer as obras do Senhor. Mas agora ele está em um lugar hostil, ou seja, em um lugar que tinha pessoas o qual não era da mesma fé de Daniel. E nós sabemos que Daniel, a Bíblia vai nos falar muito bem, que esse mesmo Daniel, ele ocupava um cargo excelente, um cargo qual o rei Dário tinha dado a Daniel, juntamente com outros presidentes. Mas, irmãos, é muito interessante nós entendermos que o cargo de Daniel, nós vamos ver
que o governo, aleluia, ocupado com alto, aleluia, cargo no governo, e Daniel não compromete os seus valores, ou seja, Daniel é colocado em um cargo alto, mas ele não vai comprometer os valores que ele tinha de servir a Deus. Daniel, ele estava mostrando e dizendo, olha, se o rei está pensando que vai me comprar, se ele está pensando que ele vai me ganhar com um cargo maior do que os outros, ele está enganado. Eu não vou trocar, aleluia, o meu Deus por um cargo. Eu não vou trocar minha posição perante o Senhor por um cargo terreno. Eu não vou, porque Daniel sabia que muito mais além podia Deus fazer ele ir. Então Daniel, ele coloca em seu coração de estar sempre buscando ao Senhor. A Bíblia nos diz que Daniel, ele não se curvava, aleluia, às vontades de Dário, ou seja, também dos presidentes que ali, assim foram até ele fazer uma petição ao rei Dário. Por quê? Eles sabiam que não tinha como pegar Daniel em algo, porque a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. E eu frisando bem, irmãos, essa passagem, nós vamos ver que nós temos um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos, em tempo algum, se comprometer a deixar a presença do Senhor. A não se comprometer a deixar de servir a Deus. Então, irmãos, nós vamos ver que Daniel, ele tem uma chave em suas mãos. Ele tem uma arma nas suas mãos, a oração. E Daniel sabia que quando ele dobrava o seu joelho em direção a Jerusalém, as janelas estavam abertas. Daniel sabia que não tinha empecilho para impedir ele orar. Daniel sabia que as janelas abertas iam ecoar a sua oração. Daniel sabia que a sua oração ia chegar até o céu. A Bíblia nos diz no capítulo 6 que, maravilhoso, aleluia, no capítulo 1, no versículo 1, e pareceu bem a Dário constituir sobre o rei 120 presidentes que estivessem sobre todo o rei. Daí agora ele vai fazer algo, ele vai separar 120 presidentes para cuidar do rei. Ele não queria ter dor de cabeça, ele não queria ter preocupação com nada, ele queria que o reino continuasse bem, ele queria que o reino não tivesse problema. Ele tinha que separar homens íntegros para a obra, homens íntegros para poder assim fazer as ordenanças do rei Dário, cumprir os seus mandamentos. Só que ali nós vamos ver, como eu falei antes, vai estar Daniel. E nós sabemos, irmãos, que cargos na empresa, cargos seja na igreja, seja onde for, se você não tiver verdadeiramente o Espírito excelente, que é o Espírito de Deus, sobe para a cabeça. Você se acha mais superior do que o seu irmão, mais superior do que o seu colega de trabalho. Só que Daniel não vai fazer assim. Daniel, ele não vai se preocupar com isso, porque ele tinha um cargo mais excelente, que era servir a Deus. Daniel sabia que o mais importante era adorar ao Deus vivo, era estar na presença de Deus. Daniel sabia que ele ia cuidar juntamente com esses homens, mas ele não podia deixar isso subir a sua cabeça. Ele sabia que ele não podia isso tomar o seu coração, porque se tomasse o seu coração, ele perderia a essência e a presença de Deus. E Daniel sabia que sem a presença, ele não ia vencer o que estava por vir pela frente. Em tempos de dificuldades, em tempos de prova, se nós não tivermos o Espírito de excelência, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, nós não vamos suportar o que está por vir. O nosso pastor tem falado que
está por vir vai ser, aleluia, algo terrível. Então nós temos que estar na presença, estarmos buscando, estarmos sendo como Daniel, não trocar a presença, não deixar a presença, não se trocar, não se vender. Eu vou perder o meu emprego se eu não chegar até horário. O meu patrão disse que eu tenho que estar aqui das 2 às 10 e eu preciso. Deus é poderoso para abrir outra porta. Deus é poderoso para abrir outra porta. Sabe por quê? Daniel, ele não vai temer o que o rei, aleluia, Dário, vai dar ouvido àqueles homens. Ele vai continuar orando, ele vai continuar buscando, ele vai continuar, aleluia, orando e olhando para as bandas de Jerusalém, que ele sabia que do alto viria o seu socorro. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Lá está Daniel, se destacando pelo espírito de excelência, pelo Espírito de Deus. Só que nada compra a presença de Deus na vida de Daniel. Daniel vai continuar firme, aleluia, buscando ao Senhor. Daniel está nos ensinando algo nesta noite. Por mais que a prova seja grande, por mais que a sua luta seja grande, por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você esteja passando por provações, por mais que você esteja passando por perseguições, por mais que no seu trabalho alguém está te pisando, por mais que no seu trabalho alguém está te humilhando, permaneça firme na presença do Senhor, proclamando o Evangelho em tempo oportuno, porque Deus é poderoso para se levantar e erguer as suas mãos na vitória ao seu povo. Deus, Ele contempla, Ele vê, Ele sabe tudo que você está passando. Aleluia, não se dobre, não baixe a cabeça, não fale eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha. Sabe por quê? Quando eu e você pensamos assim, estamos diminuindo o nosso Deus, estamos colocando Ele pequenininho, mas a Bíblia nos diz que Ele é um Deus grandão, um Deus grandão, um Deus grandão, um Deus grande, que as águas do mar cabem na palma da sua mão. Aleluia, é um poder sobrenatural, é uma mão imensa, é um Deus grande, e se Ele tem, aleluia, a palma da mão, que cabe as águas do mar, Ele é muito mais poderoso para abrir uma porta, aleluia, maior do que você imagina. Oh Espírito Santo de Deus, permanecer firme na presença de Deus é entender que Ele vai agir, é entender que Ele já está trabalhando. Daniel sabia, aleluia, que Deus não ia abandonar ele de forma alguma. Ele permanece firme, aleluia, servindo ao Senhor. Nós vamos ver, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião, aleluia, contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício e nem culpa. Observe muito bem, meus irmãos, que coisa gloriosa. Olha só que os amigos de Daniel agora começam a procurar defeito. Nós temos que pegar ele. Ele está se destacando demais. Aleluia. Ele está, aleluia, sendo, como diz aí fora, a bola da vez, a bolacha do pacote, a primeira bolacha. Nós temos que procurar algo para pegar Daniel. Só que nós estamos olhando, ele não tem vício. Aleluia. Não tem como pegar ele, ele não tem vício. Daniel, aleluia, ele não tinha vício nem culpa. Eles olhavam e diziam: nós não vamos pegar ele no vício, nós vamos culpar ele de alguma coisa. Do que? Eles conversando entre si, dizendo: o que nós vamos culpar ele? Nós olhamos para ele e não vê nada. Não tem como culpar ele de alguma coisa e levar até perante o rei para acusá-lo. Ele não tem um vício para a gente dizer: olha, rei, ele tem um vício. Só que ele esqueceu uma coisa: um vício Daniel tinha sim, aleluia, o vício da oração de orar.
de buscar, de dobrar o joelho, aleluia. Daniel gostava de orar, ele orava 3 vezes por dia, aleluia. No mês da 90 dias, é isso, né, pastor? Aleluia, no mês 90 dias, não é isso? Isso, aí você multiplica 3 meses. Eram 3 meses de perseguições e 3 meses orando, aleluia, 3 vezes ao dia. Não tinha como pegar Daniel, sabe por quê? Deus estava no controle de tudo. Daniel estava tomado pela oração, Daniel estava tomado pelo Espírito Santo, aleluia. Daniel está nos ensinando quando nós, aleluia, tirarmos, aleluia, de manhã, à tarde, à noite, aleluia, nós vamos entender que vai começar as perseguições, vai começar as batalhas espirituais. Eu estava até bem, irmãos, mas quando eu li isso, eu comecei já a pautar na minha vida. Aí já veio essa enfermidade no meu estômago. Eu disse, mas eu vou continuar esse batente. O Senhor está me dizendo que eu preciso de manhã, de tarde, de noite buscar a sua presença, buscar, aleluia, a presença do Espírito Santo. Não importa o que está por vir, aleluia. Eu estava preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo no meu trabalho, mas quando eu li essa passagem, eu disse, não, Deus está no controle de tudo. Eu vou me encher da presença, eu vou me encher da oração, eu vou me encher do Espírito, e eu sei que Deus vai tirar, e Deus vai arrancar, aleluia, toda pedra de tropeço. Tem que confiar. E eles queriam pegar Daniel em alguma coisa, mas não tinha com que acusar. Não tinha como acusar um homem íntegro, aleluia, reto na presença do Senhor, que orava, aleluia, 3 vezes ao dia. E eu comecei a entender, irmãos, se nós não orar, nós não vamos conseguir vencer as batalhas. Nós vamos ficar aquele crente que chega na igreja, só dá glória a Deus. Se o irmão falar, estende a mão. Se o irmão falar, aleluia, dá glória a Deus. Até porque, o glória a Deus, nós estamos exaltando aquele que é acima de tudo e de todos. Nós estamos exaltando e dizendo que não há ninguém maior do que o nosso Deus. Nós estamos proclamando ao inferno que não há ninguém maior do que Ele para fazer a boa obra. Nós estamos dizendo ao diabo que toda a honra e toda a glória é para o nome dele. Nós estamos dizendo para Satanás que só ele é merecedor de ser tributado de louvores, de glória, de honra e de louvores. Porque até os serafins vão perante ele e se dobram dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E ele ainda diz mais: e toda a terra, ou seja, todo o seu povo está cheio da sua glória. Observe muito bem, meus irmãos, quando nós enchemos da glória de Deus, não tem nada que impeça de nós sermos vencedores. Quando nós enchemos da glória de Deus, não tem tempo para ocupar a mente com outras coisas. Daniel está nos ensinando algo muito precioso. Quando nós estivermos pautados de manhã, de tarde, de noite em oração, não vai ter tempo para a gente viver no fuxico, não vai ter tempo para a gente falar mal do irmão, não vai ter tempo para a gente falar mal do vizinho, porque o tempo está guardado na oração. Aleluia, de manhã falando com o Pai, de tarde é falando com o Pai, à noite é falando com o Pai, à noite passa a madrugada falando com o Pai, de manhã repete de novo falando com o Pai, meio-dia falando com o Pai, à noite falando com o Pai. Só tem que receber, falando com o Pai, a presença notória do Espírito Santo. É muito bom, aleluia. Quando eu li essa passagem, meu irmão, me estremeceu meu corpo. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei de Serolin. Assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos, e os presidentes, e capitães, e governadores, tomaram, aleluia, conselho a fim de estabelecer um edito real, e fazem firme este mandamento, que por espaço de 30 dias, aleluia, fizer uma petição, ou qualquer Deus, ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. 30 dias. Só que Daniel já vinha orando, Daniel já vinha buscando. Quando eles estabelecem 30 dias, aleluia, alguém, ó rei, queria fazer uma petição a ti, ou a outro Deus, ou a outro homem,
seja lançado, aleluia, na cova dos leões. Eles vão agora até o rei Dário para fazer esse edito. E nós sabemos que naquela época era selado com o anel do rei. E aonde o rei selava com o anel tinha que se cumprir. Eles agora vão lá para pegar Daniel e esse ato. Só que Daniel já vinha orando. Daniel já vinha se preparando. E quando eles dão o prazo de 30 dias, Daniel diz, aí é mais 30 dias de oração. Aleluia. Eles vão me pegar em algo, mas é na oração. Eles vão me pegar orando, eles vão me pegar, aleluia, buscando a presença. Mas eu não deixarei de buscar. Eu não deixarei de proclamar. Eu não deixarei de dobrar os meus joelhos e olhar para a banda de Jerusalém, aonde tinha um templo. Aleluia, porque ele sabia, aleluia, que de lá de Jerusalém, dos altos céus, aleluia, a nova Jerusalém celestial, Deus iria responder a Daniel. Muitas das vezes a gente quer orar só um pouquinho. A gente quer orar só 5 minutos, 10 minutos. E nós vamos entender que Daniel estava agora em um período de oração. Ele estava buscando muito forte a presença de Deus. Agora, pois, ó rei, confirma o edito. Olha como Satanás é. Ele diz, olha, nós só vamos pegar ele alguma coisa, e é na lei do seu Deus. Agora, ó rei Dário, confirma o edito. Você imagina você um funcionário na sua empresa, estabelecendo o seu trabalho excelência, mas tem um filho do diabo querendo tomar o seu cargo. Ele vai até o seu patrão, mas ele vai comer o juízo com alguma coisa para te pegar. Dessa forma eles estavam fazendo com Daniel. E diz, ó rei, confirma o edito. Imagina uma pessoa no seu ouvido, de noite, burburinho, só ali, olha, ó, você vai ter que fazer. Rei, confirma o edito. O rei talvez até não queria fazer, mas ali mordendo. Todo dia, todo dia, todo dia. Você vai ter que confirmar, o rei. Você vai ter que assinar esse edito. Os presidentes, os prefeitos, nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo, nós vamos derrubar esse Daniel. Eles estavam fazendo reuniões para derrubar o servo de Deus. Mas o diabo sabe que ele pode fazer a reunião que ele quiser. Se tiver alicerçado na presença, ele não derruba. Se tiver, aleluia, na oração, ele não derruba. Se tiver na presença, em jejum e oração, ele não derruba. Porque ele não vai ter como derrubar, porque você está alimentado da presença. Você está cheio da presença. E Deus está lá só ouvindo as orações, dizendo, fica tranquilo, meu filho, que quando eu se levantar eu vou batalhar. Essa prova não é sua, essa prova é minha. Fica tranquilo, como ele diz ao rei Josafá. Olha, rei Josafá, sobe lá até a ladeira de Ziz. Quando você chegar lá, você só vai ficar em pé e vai ficar olhando, fica só olhando, sabe por quê? Deixa comigo, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai parado e quieto, sabe por quê? Porque eu, o Senhor, vou pelejar por vós. Eu me levantei para pelejar. E quando esse Deus se levanta para pelejar, não tem inferno, aleluia, que fique na frente. Sabe por quê? Ele vai pelejar com a espada desembainhada e vai cortar todo o mal pela raiz, para dar vitória ao seu povo, à sua igreja. Aleluia. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Olha só. Agora, ó rei, assina o edito, assina a escritura, para que não haja, para que não seja mudada. Depois que o Senhor assinar e selar com o anel, não vai ter como mais mudar. Eles já estavam dizendo, ó, já estamos quase derrubando Daniel. O rei vai assinar e não pode mudar. Nós sabemos que o rei, ele gosta de Daniel, ele ama Daniel. Só que ele vai ter assinado o edito. Ele não vai ter como revogar esse edito. Ele não vai ter como voltar atrás. Só que, observando bem essa passagem, quando eu li no versículo 10, nós vamos ver que Daniel não vai estar preocupado
que Daniel não vai se preocupar com aqueles que estavam me perseguindo. Ele não vai se preocupar com o rei, de correr até o rei para tirar satisfação, para perguntar alguma coisa. Rei, você disse que me ama e você assinou edito para esses homens me derrubar. Daniel não estava nem um pouco preocupado com eles, não estava preocupado porque o rei assinou edito. Daniel estava preocupado de oração. E eu aprendi uma coisa, eu lendo esse versículo. O Espírito Santo disse para mim: fecha a boca, não abre para mais nada. Se está acusando, deixa acusar. Se está perseguindo, deixa perseguir. Se está querendo te derrubar, deixa querer te derrubar. Vai para oração. Vai para oração. Vai orar. Quer vencer, meu filho? Fecha a boca, vai orar. O Espírito Santo fala para mim: você já falou demais. Fecha a boca, vai orar. Ah, mas já está assinado. Não se preocupa. Se colocou o anel, o rei não pode revogar, mas eu posso. O rei dos reis e Senhor dos senhores, ele pode revogar qualquer sentença. Se o homem disse: olha, não tem como revogar, o advogado dos advogados diz: eu tenho como defender essa causa. Eu tenho como revogar esse edito aí. A Bíblia nos diz que eles armam toda a estrutura para derrubar Daniel. Mas no versículo 10 que eu li, olha só o que acontece. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. A Bíblia não diz que Daniel correu até o rei para dizer: ô rei, você disse que me amava, agora você faz isso comigo. Não. Daniel sabia que ele tinha algo mais precioso. Ele tinha um cantinho onde tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém, em direção a onde era o templo. A Bíblia diz que Daniel corre para onde? Aí nós vamos ver o que está escrito. Entra no teu quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com. Dobre os joelhos. Daniel estava dizendo algo, ensinando, dizendo: olha, entra no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de fechar a boca e falar com Deus. Dobre os joelhos e tu vais sentir a presença do Espírito Santo. Dobre os joelhos e tu vais sentir a presença do Pai. Ah, Deus, e quando sentir a presença do Pai, é sinal que Ele está já pelejando por ti. É sinal que o Pai está ouvindo as tuas orações. E eu creio que quando Daniel dobrou o seu joelho, ele disse: Pai, estou me perseguindo por algo que tu sabes que eu tenho sido fiel. Estão querendo me derrubar. Fizeram o rei assinar o edito que não se pode revogar perante os homens e perante a lei dos medos e dos persas. Mas eu conheço o Senhor que livrou os meus companheiros da fornalha de fogo ardente. E se esse edito está assinado, eu creio assim, Daniel orando, o Senhor falando nas orações, o Senhor também, seja o que estiver para vir, o Senhor também vai me livrar, porque o Senhor tem visto em mim o Espírito de excelência. Eu tenho servido ao Senhor como manda a tua palavra. Daniel não se preocupou de tirar pergunta para o rei. Daniel não se preocupou de tirar pergunta para o vizinho, para a vizinha, para os que estavam perseguindo a ele. Daniel se preocupou de chegar em casa e dobrar os joelhos e olhar para a banda de Jerusalém e agradecer e exaltar e adorar e bendizer o nome do Senhor de todos. Aleluia, porque ele sabia que o livramento viria da parte de Deus. Daniel disse: eu vou orar. Então aqueles homens
foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Observe, agora eles vão e acham Daniel orando, Daniel dando graça, Daniel, aleluia, orando, suplicando diante do seu Deus. Daniel está fazendo as súplicas e dizendo: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Eu sei que tu me sondas e me conheces. Eu sei que o Senhor é poderoso para me dar livramento. Aleluia, eu sei que o Senhor está contemplando toda a armadilha de Satanás. Mas eu também sei que o Senhor é Deus grande para me dar o livramento. Atende, Senhor, as minhas orações, as minhas súplicas, porque eu preciso do teu socorro. Oh, Espírito Santo. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus com letra minúscula, ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Fizeram a pergunta ao rei: olha como é que Satanás arma as coisas. Ó rei, não foi assinado o edito que no espaço de 30 dias ninguém poderia adorar a outro Deus, ou outro homem, a não ser fazer uma petição a ti. Eles voltam lá infernizando o juiz do rei Dário. Não foi feito, rei? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Está assinado e acabou. Não pode revogar. Até aí o rei não sabia da surpresa que viria a notícia que eles iam dar para o rei. Mas é certo que está assinado e acabou. Não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Aí o rei se preocupa: Daniel, eu não posso revogar, e agora? Nós sabemos toda a história, que o rei vai ficar preocupado, vai perder o sono, porque ele conhecia quem era Daniel. Só que ele não sabia que os homens estavam tramando era contra Daniel. Só que a gente aprende uma coisa: nós não temos que ficar preocupados com quem está tramando conosco. Nós temos que estar preocupados aonde é que nós estamos buscando a presença. Se nós estamos na presença, se nós estamos orando, se nós estamos jejuando, se nós estamos buscando, deixa apontar, deixa assinar. Mas quando Deus se levantar, alguma coisa vai acontecer. E ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo até ao pôr do sol. Trabalhou por salvar. Só que ele já tinha assinado. Aí você imagine esses homens ali dizendo: o Senhor já assinou. Qual é a sentença? O Senhor selou. O Senhor não vai ter como voltar atrás. O Senhor vai ter que cumprir o edito. O Senhor vai ter que cumprir a lei. Não vai voltar, vai ter que colocar a sentença. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: o rei sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Olha como Satanás é só bater em cima. Vai ter que colocar
colocar Daniel à sentença. Pode até querer colocar a gente à sentença, mas Deus vai estar lá. Pode até pensar que vai ver a gente morto, mas vai ver a gente em pé. Pode até pensar que vai ver a gente cair, mas vai ver a gente cair. Vai ver a gente andando, marchando em direção à Nova Jerusalém. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: ó Deus, a quem tu serves, continuamente serves a ele, te livrará. O Deus que tu serves, Daniel, o rei sabia que o Deus que Daniel servia ia livrar ele daquela sentença. O rei estava dizendo: olha Daniel, eu sei que Deus vai te livrar dessa sentença, e quando ele te livrar eu vou descontar. Todo aquele que procura a queda do servo ou da serva de Deus, verdadeiramente ele vai cair. Quem procura a sentença do homem de Deus, do servo de Deus, ele vai cair na sua própria sentença. Olha só. Então o rei se dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Jogaram Daniel na cova dos leões. O rei corre para casa a noite toda. Só que o rei está preocupado e Daniel já cai a noite lá, sossegado, travesseiro macio. Leões perdem a fome. Leões não têm fome. Leões servem de travesseiro. Leões bravos ficam mansinhos. Porque quando coloca Daniel, já está lá o rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Esse leão manda nos leões. Eita Deus, que mistério. Se tem leão terreno querendo engolir crente, o leão da tribo de Judá já falou para ele: fica quieto, fica quietinho, porque eu sou leão da tribo de Judá. Acalma aí, porque eu mando em ti, leão. Fica quieto. Você não vai comer hoje, você vai jejuar com Daniel e vai ajudar o rei que está lá em jejum. Você hoje não vai comer nada por enquanto. Chegando-se a cova, chamou por Daniel com voz triste e falando, o rei, e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que me não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel agora começa a conversar com o rei lá de dentro. Olha, rei, em mim foi achada inocência. Eu não cometi delito algum, nem perante o meu Deus, nem perante ti. O meu Deus enviou o seu anjo. O meu Deus enviou a sua providência. Eu estou vivo, rei. Os leões estão aqui dormindo, estão bem sossegados, estão bem calmos hoje, aleluia. Não fizeram, não está com fome, ó rei. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Agora o negócio mudou. Você está vendo que a gente não precisa tirar satisfação, não precisa tirar pergunta, é só orar, só deixar que Deus vai fazer. Deus vai fazer. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, foram lançados na cova dos leões. Eles
seus filhos, suas mulheres. Ó, acusaram só Daniel, né, pastor? Agora, o rei falou: agora não vai ficar ninguém, vai trazer todo mundo. Vocês acusou só Daniel, agora vai trazer vocês, os acusadores, seus filhos, suas mulheres. Vou cortar, como o nosso pastor falou aqui, bem verdade. Vou matar o mal pela raiz. Não vai ter como mais você condenar ninguém. Ninguém da sua herança vai condenar, porque vou acabar agora. E seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha só. Jogou Daniel ficou lá no fundo. A pedra ficava em cima. Era um buraco. Os leões lá embaixo. Jogaram Daniel caiu lá, junto com os leões. Passou a noite, dormiu. Olhou para os leões. Todo mundo tranquilo. Todo mundo em paz. Só que quando tira o servo de Deus da cova, que traz os acusadores, a Bíblia diz que antes de cair no fundo, os leões já tinham estraçalhado, não tinha nem os ossos. Aí Deus falou no meu coração: cuidado, meu filho, que está acusando alguém. Cuidado de você acusar alguém inocente. Vai pagar um preço. Então é melhor ficar de boca calada, orando, jejuando e buscando deixar que acusadores, perseguidores, Deus vai agir. Eu vou tirar a pergunta. Não, vou orar. Eu vou, como se diz, eu vou comer nas unhas. Não. Irmãos, depois que eu li essa passagem de Daniel, tem uns 3 dias que eu estou seguindo. Eu corro, vou orar. A minha esposa não sabe, lá no mesamento. De manhã, de tarde e de noite. E Deus diz: fecha a boca, que eu vou agir. Sabe por quê, irmãos? Deus agindo, não tem como acusar nem eu nem você. Vai se ver com Deus. Acabou. E eu disse ao Senhor: me dê força para, se lançar a minha vida ou a minha pessoa em algum lugar, e fazer como Daniel, cair lá, sabendo que o Senhor está comigo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.